Oi pessoal, vamos para a nossa aula aqui então de tecido epitelial de revestimento. Então uma introdução a respeito desse tecido, só vou pegar uma canetinha aqui para ficar melhor, para apontar para o que eu estou falando, um apontador laser melhor. Então o tecido, pessoal, qualquer tecido ele vai ser formado por célula e matriz extracelular. A gente vai ter basicamente 4 tipos de tecidos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o muscular e o tecido nervoso. O tecido epitelial ele vai ser responsável pelo revestimento ou pela secreção de substâncias, de outros elementos. E ele vai ser uma das características do tecido epitelial que ele tem pouca matriz extracelular. Já o tecido conjuntivo, por outro lado, ele vai ter muita matriz extracelular. Essa é uma maneira de diferenciar um do outro, tá? O tecido muscular é outro tipo de tecido e ele é composto por células alongadas que diminuem o seu comprimento, que fazem contração. E o tecido nervoso é composto por células especializadas em receber, gerar e emitir impulsos nervosos. Um órgão ele vai ser composto basicamente pelo parênquima, que vai ser responsável pelas funções desse órgão. O parênquima ele vai ser um aglomerado, digamos assim, de tecidos que executam uma determinada função. E o estroma vai ser o tecido de sustentação do órgão. Então, o órgão vai ser composto pelo parênquima e pelo estroma. Aqui um quadro comparando os diferentes tipos de tecido, no caso os 4 tipos básicos de tecido que eu citei anteriormente: o tecido nervoso, o tecido epitelial, o muscular e o conjuntivo. Isso aqui é só uma introdução, né, pessoal? O foco dessa aula é o tecido epitelial. Depois, se vocês quiserem, podem pausar o vídeo e dar uma lida nesse quadro aqui que eu tirei do Junqueira. Quais são as principais funções do tecido epitelial? O tecido epitelial então vai ter uma função de revestimento. Esse revestimento vai fornecer proteção, mas também ele é responsável pela absorção de íons e moléculas, né? O revestimento muitas vezes não é só uma capa, digamos, de proteção propriamente dita. Ele tem outras funções, né? Dentre elas a absorção de íons e moléculas, também tem função de percepção de estímulos, a função de secreção do tecido é do próprio tecido de revestimento, assim como de glândulas que são formadas por esse tecido epitelial. Algumas células, que são as células mioepiteliais, elas também têm a função de contração. Então, se a gente for generalizar, o tecido epitelial ele vai ter 3 funções básicas, que é o revestimento, a secreção e a contração. Bem menos contração, né, pessoal? A gente sabe que o tecido muscular é que é responsável, digamos assim, de uma forma geral, pela contração, mas a gente vai ter células contráteis aqui no tecido epitelial também. As principais características das células epiteliais, então, é que elas são células poliédricas e elas assumem esse papel de célula poliédrica justamente por elas estarem justapostas umas às outras. Uma célula está encostada uma na outra e isso vai formando como se fossem faces dessas células e ela vai ficando poliédrica, ela vai ficando com várias faces. O tecido epitelial, então, ele vai apresentar a presença de pouca matriz intercelular, ou seja, as células vão estar em íntima relação umas com as outras, então vai ter pouca matriz entre 2 células, entre 3 células, entre as células. A gente também vai ter a presença de junções intercelulares, né? A gente vai ter uma série de junções que vão ligar, vão aderir, vão comunicar essas células do tecido epitelial. Algumas formas celulares, então, que a gente vai ter vão ser as formas colunares, que também são chamadas de cilíndricas ou prismáticas, que vão ser altas, né, e com um núcleo alongado. Muitas vezes a gente vai ver a forma da célula pela forma do núcleo, uma vez que a maior parte da visualização que a gente tem desses tecidos é por microscopia óptica, e a membrana ela não é visível na microscopia óptica, a gente consegue imaginar a delimitação dessas células através do formato do núcleo delas. No caso das células colunares, com formato colunar, cilíndrico ou prismático, esses núcleos vão ser alongados. Já as células pavimentosas, que também são chamadas de achatadas ou escamosas, elas vão ter um núcleo mais achatado, enquanto que as cuboides vão ter um núcleo mais esférico, certo? Então, quando vocês visualizarem no microscópio óptico, um núcleo mais esférico quer dizer uma célula mais cuboide, enquanto que o núcleo mais alongado nos intui a dizer que é uma célula mais com características de forma mais cilíndrica, prismática.
Aqui algumas definições. A lâmina própria, ela vai ser o nosso tecido conjuntivo que serve de suporte ao tecido epitelial. E aqui os exemplos de onde a gente vê isso no trato gastrointestinal, sistema respiratório e trato urinário. A porção ou polo basal é a parte da célula que vai ficar voltada então para essa lâmina própria. Enquanto que a parte apical, a porção ou polo apical da célula é a parte que vai ser oposta à lâmina própria. A lâmina basal, ela vai ser uma fina lâmina que fica entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, tá? E ela vai ser visível apenas no microscópio eletrônico. Isso é uma informação bastante importante. A lâmina basal é principalmente formada por colágeno tipo 4. Essas são as substâncias que formam ela, né? O colágeno tipo 4, a laminina, a entactina e os proteoglicanos. A lâmina basal, ela se prende ao tecido conjuntivo através do colágeno tipo 7. Essa é outra informação importante. São muitas informações aqui, tá, pessoal? Revejam esse vídeo, anotem, tentem fazer flashcards, estudos dirigidos, fazer questões e tudo mais para tentar memorizar, porque não adianta, é memorização mesmo. Pelo menos para a prova vocês precisam saber dessas coisas, tá? Já a lâmina reticular é quando a lâmina basal vai estar associada, então, ao tecido conjuntivo ali abaixo dela, através de fibras reticulares, tá? Então, quando a gente tem a lâmina basal associada ao tecido conjuntivo, através dessas fibras reticulares, a gente vai ter o que a gente chama de lâmina reticular. As funções da lâmina basal, então, algumas das funções, né? É a adesão ao tecido conjuntivo, é a filtragem de moléculas, né? Filtragem de substâncias ali entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Ela também vai influenciar a polaridade das células, né? Como a gente viu, o que está aderido ali àquela lâmina basal é a parte mais base, a base da célula, enquanto que o que está em oposição a essa lâmina basal é a parte apical dela, então ela vai influenciar na polaridade celular, e como a gente vai ver mais para frente, a polaridade celular não é apenas dizer o que é apical e o que é basal, mas fisiologicamente existe diferença na função de determinadas partes da célula. A parte apical é predominantemente mais uma função de uma coisa, enquanto que a basal é mais de outra coisa, a lateral é outra coisa, vai depender do tecido e da localização do que a gente está analisando, tá? Ela vai regular também a proliferação e diferenciação celular, então ela é uma estrutura que é bastante dinâmica, para resumir isso que a gente disse aqui. Já a membrana basal, ela vai ser a camada abaixo dos epitélios que é visível ao microscópio óptico. E ela vai ser formada pela lâmina basal mais as proteínas do tecido conjuntivo. Então, quando vocês visualizarem no microscópio óptico uma linha abaixo desse tecido epitelial, e vocês veem, a partir dessa linha para cima é tecido epitelial e dessa linha para baixo é tecido conjuntivo. Só que essa linha vocês não vão chamar de lâmina basal, porque a lâmina basal ela só é visível ao microscópio eletrônico. Essa linha que vocês visualizarem no microscópio óptico, vocês vão chamar de membrana basal, que ela é a lâmina basal, mais as proteínas do tecido conjuntivo que se aproximam, que se localizam perto ali da lâmina basal, e isso torna ela um pouco mais visível, a membrana basal. Sobre as especializações de superfície, da superfície base lateral das células epiteliais, a gente tem algumas aqui, eu fiz um resumão para vocês do Junqueira. A gente vai ter as interdigitações, que estão presentes na pele, e elas vão formar uma adesão entre as dobras de membrana intercelular, então elas vão ser dobras entre duas células, e essas dobras vão entrar umas dentro das outras, como se fossem dedos assim mesmo, digitações, né? Interdigitações são digitações entre duas células, como se fossem luvas assim, adentrando uma na outra, sem entrar de fato em contato uma com a outra, mas se entrelaçando, digamos assim. Depois a gente vai ter as junções de oclusão, que elas são mais apicais, quando a gente pega uma célula polarizada, né? E ela vai formar um cinturão em torno de toda a célula. E essa junção de oclusão ela vai ocorrer fazendo a vedação local. Depois a gente vai ter as junções de adesão, que também, assim como as junções de oclusão, vão circundar toda a célula. A gente vai ter nas junções de adesão a inserção de numerosos filamentos de actina, que na histologia a gente chama de trama terminal. A gente vai ter então a estrutura do complexo unitivo, que nada mais vai ser do que a zônula de oclusão somada à zônula de adesão. Então, quando a gente tiver a zônula de adesão mais a zônula de oclusão, essas duas juntas, que aqui vão formar esse cinturão,
em volta da célula, a gente vai chamar de complexo unitivo. Elas vão formar juntas um cinturão no entorno dessa célula. Depois a gente vai ter o desmossomo, que também é chamado de mácula de adesão, que nada mais é do que uma placa de ancoragem com filamentos de queratina e caderina entre duas células. Depois a gente vai ter os hemidesmossomos, que é metade de um desmossomo, que adere uma célula à sua lâmina basal, certo? E no lugar das caderinas a gente vai ter uma prevalência maior das integrinas aqui. Então o hemidesmossomo ele se localiza na parte mais basal das células, enquanto que o desmossomo ele vai fazer a ligação ali entre duas células. E as junções comunicantes, as junções gap, vão fazer um intercâmbio de moléculas com até 1500 Daltons, ou 1,5 kilodaltons, que vai ser formada então pelas proteínas conexinas. Aqui um modelinho de Junqueira para explicar todas essas especializações de membrana. A superfície apical, a parte oposta da lâmina basal, que é para estar aqui embaixo. Um hemidesmossomo aqui representando metade de um desmossomo ligando uma célula a outra, hemidesmossomo ligando uma célula que é a lâmina basal. A junção comunicante, então, fazendo essa intercomunicação entre duas células. A interdigitação, como eu disse, é como se fosse um dedinho dessa célula interagindo com uma invaginação dessa outra célula aqui, só que sem ter contato propriamente dito entre elas. Aqui o espaço extracelular, né, espaço entre duas membranas celulares. E a zônula de adesão e zônula de oclusão, que juntas vão formar aquele complexo unitivo. Ainda sobre especialização em superfície, agora apical das células epiteliais, a gente vai ter os microvílulos, que também são chamados de microvilosidades, que vão estar presentes em tecidos absortivos, intestinos e túbulos proximais dos rins. O interior com feixe de actina. O interior desses microvílulos, essas microvilosidades, vão ser preenchidos então por actina, proteína contrátil. A borda em escova ou borda estriada vão ser o glicocálice, mais esses microvílulos visualizados no microscópio óptico. Então, quando a gente vira lá a borda em escova, uma parte mais escurinha no ápice das células que apresentam essas microvilosidades, a gente vai dar um nome a isso de borda em escova ou borda estriada. Vai ser formado não apenas pelos microvílulos, mas também pelo glicocálice. Os estereocílios, então, eles vão ser longos, vão ser imóveis. Isso aqui é uma outra especialização de membrana, né? Vão ser longos, imóveis e ramificados. Vão ser comuns no epidídimo e no ducto deferente. Enquanto que os cílios e flagelos vão ser móveis. Essa é a diferença. Os estereocílios são imóveis e os cílios são móveis. Os cílios vão ter 2 microtúbulos centrais cercados por 9 pares de microtúbulos inseridos em corpúsculos basais. O corpúsculo basal é a parte apical da célula onde vão se inserir esses microtúbulos, e eles são comuns na traqueia, tá? Os cílios. Já os flagelos, que acontecem nos seres humanos somente nos espermatozoides, eles são estruturalmente semelhantes aos cílios, ou seja, eles têm 2 microtúbulos centrais cercados por 9 pares de microtúbulos, mas eles são mais longos e únicos, enquanto que a gente tem uma média de 250 cílios mais ou menos por célula ciliada. O epitélio de revestimento propriamente dito agora. Qual é a função dele? Eles cobrem, então, as superfícies externas ou cobrem as cavidades internas de órgãos, né? O epitélio de revestimento ele não é só essa parte externa do nosso corpo que a gente vê em forma de pele, digamos assim, mas todo o nosso revestimento interno, por exemplo, o nosso trato digestório, que vai da boca até o ânus. E é uma divisão aqui da estruturação, de que ele pode ser composto como um epitélio simples, em que apresenta apenas uma camada de células, de epitélio estratificado, que tem mais de uma camada celular, e de pseudoestratificado, que apresenta apenas uma, mas que a gente acaba confundindo por conta dos núcleos que têm diferentes alturas, que acaba nos dando uma impressão de estratificação, mas que na verdade é um epitélio simples. Isso a gente vai encontrar então no epitélio respiratório e também no epidídimo novamente. Quanto à forma celular, a gente vai ter o simples pavimentoso, que vão ser encontrados, no caso, no lúmen de vasos sanguíneos linfáticos, onde eles vão ter o nome de endotélio, e também vão revestir as cavidades pleural, pericárdica e peritoneal, onde eles vão receber o nome de mesotélio. Enquanto que o simples cúbico, ele vai ser encontrado na superfície externa do ovário e dos ductos excretores glandulares. Já o simples prismático, ele vai ser encontrado no lume intestinal e na vesícula biliar.
e eles são ciliados na tuba uterina. Aqui um desenho esquemático também do Junqueira, apresentando esses diferentes tipos de células para vocês visualizarem. Podem pausar o vídeo para ver depois. Sobre a forma celular ainda, o epitélio ele pode ser estratificado pavimentoso, só para a gente saber assim, como é que a gente define, né? Na verdade, o que define a forma do epitélio quando ele é estratificado é a última camada, é a camada lá de cima. Se a camada lá de cima é pavimentosa, então ele é um estratificado pavimentoso. Se a camada lá de cima é prismática, então ele é estratificado prismático. Se a camada lá de cima é cúbica, ele é estratificado cúbico e assim por diante. Aqui no estratificado pavimentoso não queratinizado, eles vão revestir cavidades úmidas como a boca, o esôfago e a vagina. Enquanto que o estratificado pavimentoso queratinizado, a principal representante é a pele, né? E vai ser responsável pela proteção mecânica e contra a desidratação. O epitélio de transição, que é um epitélio estratificado, ele vai ser encontrado na bexiga urinária, no ureter e na porção inicial da uretra. E aí, por que ele é de transição, né? Porque quando a bexiga está vazia, as células vão ser mais globosas e de superfície mais convexa, enquanto que quando a bexiga estiver mais cheia, as células vão ser mais delgadas, mais finas e muito achatadas. A gente vai ter um tipo especial também de epitélio, que é o neuroepitélio, onde as células neuroepiteliais que vão ter funções sensoriais, que são células das papilas gustativas, por exemplo. Aqui, mais uma vez, um esquema do Junqueira mostrando esquema, né, mostrando exemplos desses tecidos que eu acabei de falar. Podem pausar o vídeo para ver. Os epitélios glandulares, eles vão ser constituídos por células com função secretora, vão ser responsáveis por armazenamento de substâncias em vesículas de secreção. E os tipos de glândulas vão ser basicamente duas, digamos assim, que são as glândulas unicelulares, por exemplo, as células caliciformes, que são encontradas no intestino delgado no sistema respiratório, e as glândulas multicelulares, que são basicamente o que a gente chama propriamente de glândula, né? Que vão ser divididas em glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. As glândulas exócrinas, elas mantêm a sua conexão com o epitélio do qual elas se originaram. E isso tem uma imagem depois demonstrando. Enquanto que as endócrinas, elas têm uma conexão com o epitélio que foi obliterada, elas perderam essa conexão com o epitélio que gerou elas. Dentro das endócrinas, a gente vai ter dois tipos, a cordonal e a folicular. A cordonal a gente vai encontrar nas adrenais, nas paratireoides e na adenopófise, enquanto que a folicular a gente vai encontrar na tireoide. Aqui um exemplo, então, de glândula exócrina e glândula endócrina. Essa aqui, no caso, é uma cordonal e essa aqui é uma folicular. Aqui mostra um esquema da formação desses diferentes tipos de glândula. Mesma coisa, vocês podem pausar o vídeo para dar uma lida. Aqui também diferentes tipos de desenvolvimento de glândulas, glândula tubulosa do tipo simples, glândula tubulosa simples ramificada, aqui tubulosa composta, tubulosa simples enovelada e assim por diante, mesma coisa, podem pausar o vídeo para ler. E qualquer dúvida, eu e o Felipe, a gente está à disposição de vocês. Esse aqui, eu estou na tentativa de fazer um vídeo mais rápido para que vocês tentem revisar a matéria depois de ter visto a aula, depois de ter lido o livro, certo? A gente vai ter outras divisões dentro dessa parte de glândulas do tecido epitelial, que vão ser as glândulas merócrinas, e um exemplo vai ser a glândula pancreática, que promove a secreção por exocitose sem a perda de outros materiais. As glândulas holócrinas, por exemplo, a glândula sebácea, que acontece a secreção junto com toda a célula. Então, na merócrina, a gente não perde, a gente secreta sem perder parte de célula. Na holócrina, a gente secreta perdendo toda a célula. E na apócrina, como por exemplo na glândula mamária, a gente secreta e perde apenas parte do citoplasma dela. No caso, o citoplasma apical, que é a pontinha da célula lá que vai fazer com que, de fato, a secreção saia aí no pedacinho dessa célula, saia um pouquinho do citoplasma celular, certo? A gente vai ter também outra divisão aqui, que é em ácido seroso e túbulo mucoso. O ácido seroso são pequenas porções secretoras formadas por células colunares ou piramidais, enquanto que o túbulo mucoso são estruturas alongadas, tubulares únicas ou ramificadas, células largas e geralmente piramidais. Aqui mesma coisa, um esqueminha do Junqueira mostrando a diferença entre um ácido seroso, aqui um corte mostrando como é que seria por dentro, e aqui um túbulo mucoso, são bem diferentes uns dos outros. Pausem o vídeo para olhar.
E algumas definições da biologia dos tecidos epiteliais, passando rapidamente para vocês. A papila, no caso, vai ser uma interface irregular entre dois tecidos, como por exemplo aquilo que a gente encontra na pele, na língua e na gengiva, aquelas dobras, como se fossem ondas que a gente vê dividindo o que é epitelial do que é conjuntivo. A polaridade celular, vão ter diferentes partes da célula que podem ter diferentes funções, como eu disse anteriormente, né? Ela não define somente o que é apical e o que é basal, mas define propriedades fisiológicas dessa célula. Os nutrientes utilizados pelo epitélio vão chegar pelos vasos vindos do tecido conjuntivo e depois vão se difundir entre as células do tecido epitelial. É assim que essas células vão se alimentar, entre aspas. E o epitélio é extremamente inervado e com intensa atividade mitótica. O intestino, por exemplo, ele é totalmente renovado a cada semana. Dentro de uma semana, todo o tecido epitelial intestinal ele é renovado. E o estímulo inflamatório, ele pode gerar, por exemplo, no tecido epitelial, uma metaplasia, pode gerar uma diferenciação celular que não é comum daquele tecido naquele local, como por exemplo na doença de Barré, na síndrome de Barré, em que acontece uma metaplasia. Se tu continua agredindo esse tecido, continua com um processo inflamatório local, isso pode gerar uma displasia, e aí, em decorrência da displasia, com o decorrer do tempo, isso pode gerar ainda uma neoplasia. E é isso, pessoal. Essa aula foi bastante rápida. Espero que ela sirva para que vocês revisem. E qualquer dúvida, eu e o Felipe, a gente está à disposição de vocês.